Diferente do que se pensa, a República não é apenas uma praça. O bairro República está assim constatado geograficamente. Ele é um bairro vizinho, né, da Consolação, da Santa Cecília e do Centro Velho. Um bairro bastante moderno, um bairro que sofreu várias alterações, e nós convidamos vocês a conhecer um pouquinho mais do Centro Novo, no bairro República. Vem com a gente. Localizada no centro do bairro República, a Praça da República guarda memórias, né? Era um lugar muito distante do centro de São Paulo, do passado, né? Ela recebeu vários nomes, teve vários batismos de nome, como o Largo da Legião, Largo dos Milícias, justamente porque aqui se praticava o treinamento dos militares no passado. Posteriormente, Largo da Palha, em função da Rua da Palha, a antiga Rua 7 de Abril, onde havia muitos casebres e eram cobertos com sapê e palhas, né? Exemplo do que acontece em construções rurais. Posteriormente, Largo dos Curros, né? Curros de curral, porque aqui, obviamente, aconteciam as touradas e cavalgadas, né? Era muito comum se ter aqui apresentações de touradas. Foi construído um anfiteatro para que as pessoas apreciassem, né, a tourada. Posteriormente, ele deixou de ser centro de touradas e acabou sendo um centro de treinamento de cocheiros e de cavalos. Ao longo do tempo, passou a se chamar Largo 7 de Abril, em função da data de abdicação de Dom Pedro I ao trono, deixando seu filho Dom Pedro II no comando do Império. Depois, com a proclamação da República, passou a se chamar Praça 15 de Novembro e, na sequência, Praça da República, como é conhecida até hoje, né? Um lugar que guarda histórias, que guarda lembranças, lembranças boas, lembranças um pouquinho agitadas, porque aqui sempre foi o centro da efervescência cultural da cidade de São Paulo, né? Aqui muitas manifestações populares, políticas, reivindicações aconteceram ao longo dos anos, ao longo da sua história, né? Justamente porque aqui era ponto de concentração também de estudantes, em função das várias escolas e universidades que existiam aqui no entorno, e também em função da presença de intelectuais, poetas, né, que frequentavam muito essa região e aqui vinham discutir políticas, artes, enfim, em função, obviamente, até da grande concentração de bares que sempre existiu nessa região, né? A República marca exatamente uma época porque ela é testemunha, na verdade, do desenvolvimento da cidade, não apenas pelas questões urbanísticas, né, paisagísticas, mas também pelas questões culturais e sociais que marcaram uma época. Até 1892, a Praça da República era um lugar bastante ermo, distante do centro. Poucas pessoas frequentavam essa região. Com a inauguração do Viaduto do Chá nesse mesmo ano, de 1892, ela começou a ganhar maior movimentação. 2 anos mais tarde, em 1894, com a instalação da Escola Normal Caetano de Campos, ela ganhou uma movimentação muito maior com os estudantes que vieram exatamente para essa região. E ela começou a ter vários movimentos, sempre foi palco de movimentações, e acabou então sendo um centro das atenções, o Centro Novo, o chamado Centro Novo de São Paulo. Na década de 50, nesta região, se instalou os diários associados, na Rua 7 de Abril. Na Rua 7 de Abril também foi instalada a primeira emissora de TV, a TV Tupi, né? A primeira emissora da América Latina. E essa movimentação começou a ganhar um grande volume em função disso, jornalistas, intelectuais, né? Então muitas coisas começaram a acontecer. Mas lá no passado existia aqui na região o Beco do Mata Fome, ali próximo da Rua Araújo, que era um ponto de passagem, obviamente, de gado, que seguia em direção ao Matadouro, no bairro da Liberdade. E paravam ali, normalmente faziam uma parada naquela região. Também existia o Beco dos Curros, né, onde se deixavam os bois, os touros, né, que faziam as apresentações aqui na praça. Na década de 40, mais precisamente em 1947, numa manhã de domingo, alguns filatelistas e colecionadores de moedas, né, começaram a se aproximar aqui da praça no intuito de vender selos e
de, obviamente, colecioná-los. Isso acabou sendo o embrião do que seria no futuro a feira de artesanato, na década de 60. Né? Muitos artistas, né, acabaram se concentrando aqui, fazendo artesanato, em função também do movimento hippie que acontecia nesse começo dos anos 60. A feira de artesanato se consagrou, passou por várias reformas, obviamente, mas acabou sendo um ponto turístico. Então, muitos turistas estrangeiros que se hospedavam nos hotéis aqui da região participavam e vinham apreciar o artesanato de São Paulo. Além dos hotéis, existiam aqui também o cinema, o Cine República, né? O Cine República passou por várias reformas, fechou num período e, posteriormente, em 1952, ele acabou sendo, foi, na verdade, reerguido e com o filme, na verdade, O Manto Sagrado, né? Que causou, assim, uma lotação completa na sua sala. Depois disso, ele acabou entrando em decadência, virou salão de baile para alguns clubes e, obviamente, acabou se extinguindo. Né? Mas aqui também se praticavam outros esportes, outros elementos de entretenimentos. Né? Aqui se montou uma montanha-russa, lá em 1919, né? Uma montanha-russa de 200 metros que atravessava a Praça da República. Também o Circo Universal, né? Que fazia sucesso com a roda gigante, com as apresentações dos palhaços, enfim, várias áreas de entretenimento aconteceram aqui na República. Então, um lugar que guarda lembranças e a marca de São Paulo. Uma das referências da Praça da República é exatamente a antiga Escola Normal da capital, depois Instituto de Educação Caetano de Campos. Esse prédio exatamente, com linhas retas, num estilo característico neoclássico, construído nada mais nada menos do que o escritório de Ramos de Azevedo, né? O grande Ramos de Azevedo. A edificação tem 225 janelas, ela foi mantida até 1978 como escola, posteriormente se transformou em Secretaria da Educação do Estado e por aqui passaram vários nomes, né, célebres da nossa história, como Sérgio Buarque de Holanda, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, André Franco Montoro e tantos outros que deixaram as suas marcas. Então aqui estudava, na verdade, a nata de São Paulo, né? Uma referência na educação. E Caetano de Campos era um médico, foi diretor da Santa Casa no passado e, na verdade, era um educador também. E acabou, então, transformando o ensino do Estado de São Paulo em grande estilo, né? Dando uma nova versão para a educação no Estado de São Paulo. Entre os diversos edifícios que existem na Praça da República, o edifício Ster é um que marca exatamente uma época, uma construção modernista, né? Diferente para os tempos, tanto que Mário de Andrade, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizia que o edifício Ster marca uma nova arquitetura na cidade de São Paulo. Ele tem 12 andares, era um prédio bastante requisitado quando da sua inauguração em 1938, e aí moravam vários intelectuais, muitos deles renomados das artes, como Darcy Penteado, Almeida Salles, Di Cavalcanti, a sua esposa, moravam aí, e na verdade esse ponto era uma referência, né, para as pessoas que vinham na Praça da República. Construído com janelas contíguas, com estrutura independente, ele tinha uma leveza geométrica, né, para a época, e isso justificava o bom gosto, uma nova era na arquitetura de São Paulo. Nos anos 50, funcionava na parte de baixo a Boate Oasis, né, um lugar chique, onde as pessoas queriam ser vistas e ver coisas novas, né? Muitas pessoas da alta sociedade frequentavam essa boate naquela época, né? Ele é um edifício misto, né, com algumas lojas embaixo, sendo que os primeiros andares são voltados a gabinetes e consultórios médicos e a parte mais superior a residências, né, com amplas dependências, né, mostrando aí uma nova era, um novo jeito de se viver em São Paulo.
Outro edifício de renome aqui na Praça da República é o edifício Eiffel, né? Com obras iniciadas em 1953, inaugurado em 1956, gerenciado então pelo arquiteto Carlos Lemos. Uma construção diferente para a época. Ele possui 2 abas, né? São 54 apartamentos, duplex, de 2, 3 e 4 dormitórios. Uma revolução para a época, né? Uma forma diferente, né, de se morar no centro de São Paulo. Além das diversas manifestações populares, políticas e sociais, como a Direta Já, em 1984, a Praça da República foi palco da eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, quando no dia 23 de maio daquele ano foram alvejados e mortos os 4 estudantes de direito, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, imortalizados com a sigla MMDC, durante o movimento contra o governo Vargas. O fato ocorreu diante da antiga sede do Partido Popular Paulista, na esquina da Praça da República, com a rua Barão de Itapetininga. Estamos nas antigas terras do Barão de Souza Queiroz, filho de Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui se fazia muitas plantações, né, no século XIX. E a origem disso eram grandes casarões, né, que acomodavam aí várias plantações, e na verdade o pomar dessa chácara que foi aproveitado para ser o que é hoje a Praça Dom José Gaspar. Aqui nós temos a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, um ícone, né, para a literatura paulista, fundada em 1925, e ela marca o início do estilo Art Deco em São Paulo, né, uma obra de Jacques Pilon, né, que veio revolucionar de fato a arquitetura em São Paulo. A biblioteca atende e sempre atendeu todas as faculdades e as escolas aqui da região. São 3.300.000 títulos, né, à disposição sobre vários conhecimentos da humanidade, e ela está disposta, aberta para pesquisas ao público em geral. O detalhe fica por conta do estilo arquitetônico, das obras e, obviamente, da escultura de Camões, né, à sua entrada, que faz menção, então, à literatura portuguesa. Né? Um espaço bastante interessante de se conhecer e que mostra realmente uma outra fase de São Paulo. A Praça Dom José Gaspar é um oásis aqui no bairro da República, um lugar extremamente arborizado e ponto de encontro, obviamente, de intelectuais, né, ao longo dos anos, que se reuniam aqui, sobretudo no chamado Bar Paribar, que reunia poetas, artistas, para discussão da vida política, artística da cidade. Até hoje, a praça mantém vários bares, onde as pessoas se encontram, praticam aqui o happy hour, né, para justamente descontrair isso do dia de trabalho. Dom José Gaspar, que deu o nome à praça, foi o 2º arcebispo de São Paulo. E ele morava exatamente num dos palácios aqui, chamado Palácio São Luís, onde funcionava a Cúria Metropolitana. Ele faleceu em 1943, num acidente aéreo, e homenagearam ele, dando a praça, o nome dele a esta praça, então. Né? Um lugar interessante de se conhecer e de se passear. Assinado pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Carlos Lemos, num projeto de Joaquim Cardoso, o edifício Copan é a maior estrutura em concreto armado do país, uma verdadeira cidade vertical. Ele possui linhas bastante diferenciadas para a época. Ele foi encomendado em 1952 por ocasião das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, mas foi inaugurado somente em 1966. Por aqui circularam já mais de 5.000 pessoas, moradores daqui. Hoje, um pouco mais de 2.000. Traços sinuosos, elegantes, né, como a fachada que demonstra a bandeira de São Paulo tremulando. Né? Uma verdadeira revolução. Na verdade, são 120.000 metros quadrados de construção, 135 metros, ou melhor, 115 metros de altura, 32 andares, 6 blocos e 1.160 apartamentos. Né? Uma verdadeira cidade, né? O movimento aqui diário é muito grande. Né? E claro, o Copan é uma referência da arquitetura em São Paulo. Né? Não tem como não
passar por aqui e não observar a sua fachada. Conhecido como Largo do Ouvidor, Largo da Artilharia, Praça da Alegria e Tanque do Arouche, o Largo do Arouche marca época também na história de São Paulo. Essas terras no passado pertenciam a José Arouche Toledo Rendon, um grande agricultor na época e que foi, na verdade, o primeiro diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O Largo do Arouche sempre foi um ambiente refinado, sempre um verdadeiro desfile de modas. Por aqui se vestia muito bem para se passear, né? Muito comércio local na época, né? Era ponto de visita da elite principalmente, década de 40, década de 50. Né? Também era o local dos cinemas, né? O Cine Coliseu, o Cine Comodoro mais recentemente, né? Eram lugares onde as pessoas procuravam entretenimento e lazer. A padaria Nosso Pão, que marcou época, que é uma padaria famosa aqui no Largo do Arouche, também era ponto de referência, além de outros restaurantes de comida internacional. Então sempre era muito chique andar por aqui, né? Os homens vinham de terno, de gravata, as mulheres com as melhores roupas, né? Vinham passear e desfilar aqui no Largo do Arouche. Na verdade, aqui acabou se acomodando também a Academia Paulista de Letras, né? Com a sua sede bastante interessante, localizada aqui, e na década de 50 tornou-se o Mercado das Flores, né? Muitos floristas abriram suas lojas aqui, foram transferidas da Praça da República para cá, para o Largo do Arouche. E aqui ficou conhecido como o Mercado de Flores. Um lugar interessante de se visitar, de se passear, um cantinho bastante aconchegante aqui na cidade de São Paulo, ainda no bairro da República. Estamos a 165 metros de altura, exatamente no edifício Itália, Círculo Italiano. E aqui no 42º andar funciona o Terraço Itália, o famoso Terraço Itália, cartão postal da cidade. Um restaurante de comida italiana, tradicional, e de onde você tem uma vista fantástica da cidade. O Terraço Itália surgiu em 1965, quando Evaristo Comulati, um empresário italiano, resolveu criar aqui no topo do edifício Itália um restaurante com um mirante, onde pudesse ter a vista da grande cidade que o acolheu, né, considerada a sua segunda pátria. O edifício, então, foi inaugurado em 1967 e hoje atende o público nacional e internacional em grande estilo. Né? Venha visitar o Terraço Itália, venha almoçar, jantar, venha ter essa vista fantástica da cidade de São Paulo e compreender um pouco da nossa geografia. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e esperamos vê-los na próxima ocasião. Muito obrigado.